Shalom a todos, estamos antes de Pesach, o Shabbat antes de Pesach é chamado Shabbat Agadol, o Shabbat o Grande. Por que se chama Shabbat o Grande? Então tem a primeira explicação mais famosa, que esse Shabbat, naquele ano que eles saíram do Egito, esse Shabbat era antes da saída do Egito, aconteceu dia 10 de Nissan, e Hashem falou para eles, pegando um carneiro e amarra na cama, e aí os egípcios perguntaram, o que vocês vão fazer com isso? Eles falaram, a gente vai matar esse carneiro, que o carneiro é o ídolo dos egípcios, a gente vai matar o ídolo de vocês. E o grande milagre é que os egípcios não fizeram nada para o povo de Israel. Então, isso é a primeira explicação. Por isso se chama grande, Shabbat grande. Outra explicação fala que normalmente quando se fala esse Shabbat Agadol, a gente tem Shabbat Shekalim, Shabbat Zachor, Shabbat Parah, Shabbat HaChodesh, cada esse Shabbat tem a ver com a última porção que a gente está lendo de outra parashá, que não é na parashá da semana, como Shekalim, fala da doação, do meio do shekel, Shabbat Zachor, que precisa lembrar tudo que Amalek fez, tem a ver com o final, se chama Maftir. Mas esse Shabbat não tem um Maftir especial, não tem outro Sefer Torah que vai sair, tem somente uma leitura de Haftarah, que nessa Haftarah está escrito Hine Anochi Sholeach Lachem, quando vai chegar o Mashiach. Hashem vai mandar Eliyahu Hanavi. Vai mandar Eliyahu Hanavi, Lifnei Bo Yom Hashem, antes que vai chegar o dia do Mashiach, Hagadol ve'Anorah. Hagadol, o dia que vai chegar o Mashiach tem a ver com Gadol. A gente sabe como Benissan tinha Geulah, Benissan também vai chegar o Mashiach, vai ter a Geulah, por isso se chama Shabbat Hagadol, porque a gente está lendo exatamente essa palavra Gadol sobre quando vai chegar o Mashiach. Outra explicação fala porque se chama Gadol. Gadol tem a ver com o Am Israel. O Am Israel, nesse dia, ficaram grande. O que quer dizer quando você fala alguém, ele é grande ou ele é pequeno? Pequeno quer dizer depende de alguém. Grande, certo? Mostra que ele tem já a força. Ele não depende, ele tem independência. Certo? Uma pessoa que é independente quer dizer que ele é grande. Muito bem. E o Am Israel, eles ficaram grandes, já que sempre estavam perto com a cultura dos egípcios, aceitavam tudo, aceitavam pecar como os egípcios. E nesse dia, já ficaram independentes. Não somente que a gente não vai aceitar a cultura de vocês, a gente vai matar o ídolo de vocês. E para saber, ouvir uma coisa muito, muito bonita. A gente sabe que todos os povos, as nações, são como o sol. O sol. E o povo de Israel é como a lua. A gente sempre conta de acordo da lua, faz Birkat HaLevaná. O povo de Israel tem a ver não sempre a mesma coisa. É uma coisa que tem uma inovação, como a lua. Fica pequena, fica grande, depois fica pequena de novo, sempre uma inovação. Então, se todas as nações são como o sol, e o povo de Israel é como a lua, a gente sabe, no início do mês, a lua é muito pequena até que desaparece. Mas o que está acontecendo? Ela é mais perto do sol. E quando acontece dia 15, ela é mais longe, está na frente. Então, ela é grande nesse dia 15. Quer dizer, quando ela mais se aproxima, fica pequena. Quando é mais longe, fica grande. Isso mostra, quando o povo de Israel fica se assimilando, fica querendo aprender da cultura das outras nações, ele fica pequeno e desaparece. Quando ele se afasta, ele fica grande. Certo? Então, isso é o ponto de grande que a gente está aprendendo aqui, que aconteceu, não somente que, de acordo com a primeira explicação, que
o povo de Israel conseguiu e não aconteceu nada pelos egípcios e tudo isso, e o fato mesmo que o povo de Israel recebeu a independência, começou a receber a independência de se separar dos egípcios. Por isso se chama grande. Muito bem. Mas vamos voltar um pouco para a primeira explicação. A primeira explicação fala o fato que o povo de Israel conseguiu e os egípcios não fizeram nada é um grande milagre. Vamos imaginar, naquela época tinha tantas milagres, as 10 pragas. Hashem abriu o mar, deu a maná. Isso é um grande milagre? Tá bom, os egípcios não falaram nada, mas isso é um grande milagre. Qual é o grande milagre que aconteceu lá? Por que se chama o grande milagre? O que quer dizer milagre grande e milagre pequeno? Se é milagre, é milagre. Se não é milagre, não é milagre. Dá para falar milagre que é grande. Milagre quer dizer fora da natureza. Você fala, se é fora da natureza, quer dizer que ele é pequeno e grande. Como a gente vai medir isso? Então, a resposta é, por que se chama milagre grande? Quer dizer o quê? Pelo ser humano, qualquer milagre é uma maravilha, é incrível. Certo? Mas Hashem mesmo que faz tudo. E se Hashem faz milagre que está dentro das regras dele, isso é um milagre, mas não é grande. Quando Hashem, ele tem uma vontade, a gente conhece a vontade dele, ele é pronto, por amor do Am Israel, ele é pronto de, como se fosse, diminuir um pouco a vontade dele, para o bem do Am Israel, isso é milagre grande. Eu vou explicar. Quando Hashem abriu o mar, é uma coisa incrível para nós. É uma coisa grande. Mas para Hashem, ele que abre o mar, ele que faz a água, ele faz tudo. Então não é uma grande coisa. Porque é ele que faz tudo. Ele quer trazer sapos, ele vai trazer sapo. Ou em vez que os sapos estão aqui. Animal selvagem, em vez que estão na floresta, estão aqui. Então Hashem faz isso, não tem uma coisa que Hashem fala, sabe o que? Eu vou mudar das minhas regras. Mas quando Hashem colocou dentro da Torá que existe livre-arbítrio, você que faz as coisas, você que decide se você quer mudar, você quer fazer o bem, você faz o bem. Se você quer fazer o mal, você faz o mal. Você tem livre-arbítrio. Isso é o que Hashem colocou dentro do mundo. Mas nesse momento o povo de Israel, se deixava eles decidir, eles não poderiam decidir correto. Não poderiam decidir de fazer uma coisa contra todos os anos que faziam sempre. É impossível. Vem Hashem fala, sabe o que? Eu vou abrir mão. Não vai ter o Am Israel livre-arbítrio. Eu vou empurrar eles. Eu vou dar força neles. Eu vou dar Kedushá neles. Eu vou ajudar eles para começar a ganhar essa independência. Isso é um grande milagre que Hashem fez. Não é somente por causa que os egípcios deixaram, por causa que o povo de Israel agora não tem mais livre-arbítrio. Hashem que está empurrando eles para poder começar a ter independência, se afastar da cultura dos egípcios. Isso se chama um grande milagre. Certo? E isso leva a gente a se lembrar que o ponto do Pesach é isso. O ponto do Pesach lembra a gente o amor que Hashem tinha para nós. Mesmo que o povo de Israel não estava merecendo de ter toda essa Kedushá, de ter toda essa santidade, de receber a Torá, Hashem com toda misericórdia ele fez isso. Isso que a gente está agradecendo. E isso faz a gente lembrar o que é nossa parte dentro disso. Ouvi uma coisa muito, muito bonita. A gente sabe que na quarta etapa do Seder existe Yachatz. Yachatz é pegar a matzá do meio e cortar em dois. Um pedaço grande e um pedaço pequeno. E o pedaço grande vai esconder ele e depois vai voltar a comer isso na ficumã. E isso lembra o sacrifício do Pesach. Interessante. Que essa história? Pedaço grande, pedaço pequeno. Vai esconder o pedaço grande, vai comer. É isso o sacrifício do Pesach. Pouco estranho isso. Eu vi uma coisa incrível. A matzá inteira representa o povo de Israel inteiro.
quando a gente quebra um grande ou pequeno, lembramos que somente uma parte pequena do povo de Israel, ele está continuando fazendo Torah e Mitzvot. A parte grande ainda precisam fazer tshuva. Essa parte grande, ela se esconde, ela foge da missão, ela é difícil. Mesmo que tem muitas coisas que mostram que Hashem que domina o mundo, como a gente está vendo agora, com essa guerra, todo dia os milagres. Mas tem pessoas que ainda são longe. Eles decidem a se esconder, a não querer conhecer a identidade deles. Mas nosso trabalho é não falar, deixa eles. Não, nosso trabalho é de ir lá, pegar eles, revelar eles, trazer de volta para a noite do Seder. A gente não deixa eles fugir, se esconder. É através disso, desse pedaço, a gente lembra do Pesach. Como que Hashem, mesmo que a gente estava tão afastado, ele aproximou a gente. Também isso é o nosso trabalho. De aproximar todo mundo, de convidar. Se eu tenho um primo que eu conheço que ele não faz o Seder, se eu tenho alguém que eu conheço que não vai fazer, tudo isso eu preciso ir lá e convidar e aproximar. Por quê? Hashem que me aproximou. Então, se a gente pode resumir esse Shabbat Gadol, Shabbat grande, lembramos que a gente lembra sempre do Mashiach que vai chegar, o dia grande, que todo mundo vai ver a mão de Hashem. Mas como a gente chega até lá? Precisamos ficar longe das outras culturas. Precisamos manter nossa identidade, ficar independente, ficar grande. E a gente mais precisa sempre se lembrar que Hashem nos ajuda. Ele que empurra a gente. Não acha que se Baruch Hashem eu estou dentro do judaísmo é por causa de mim. Não. Hashem te ajudou. Hashem te empurrou. Você também ajuda. Aproxima mais gente. Para todo mundo conhecer. Para todo mundo saber. Para todo mundo ter o gosto da Torá. O gosto dos mitzvot. Shabbat Shalom.